Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um culto virtual da Igreja Batista Betel. Te convido para esse tempo que nós teremos de louvar o Senhor através da música e também de louvar ao Senhor, de engrandecer ao Senhor através da meditação na palavra. Que esse seja um tempo em que você não seja um simples telespectador, mas que você participe desse momento. Cante as músicas na sua casa, interaja com a palavra e deixe que Deus aplique aquilo que Ele deseja no seu coração. Vamos orar por esse tempo. Pai, em nome de Jesus, obrigado pelas suas misericórdias que se renovam a cada manhã nas nossas vidas. Obrigado pelo seu cuidado, obrigado por nos amar de tão grande forma ao ponto de entregar o seu próprio Filho por nós. Senhor, eu quero entregar esse tempo diante de Ti, Pai. Quero entregar a vida de cada uma das pessoas que está em casa nesse momento. Que em nome de Jesus, o Teu Espírito Santo encontre corações e mentes abertos para aquilo que o Senhor deseja fazer, Pai. Que esse seja um tempo precioso, que não seja um mero assistir, mas que seja um tempo de nos alimentarmos da Sua palavra, Pai. Em nome de Jesus, que o Senhor encontre cada um diante das necessidades que cada um tem tido. Que o Senhor possa suprir, que o Senhor possa cuidar. E que cada uma das pessoas que está assistindo esse vídeo possa provar e sentir o Teu cuidado, Pai. Recebe a nossa adoração nesse tempo, em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Graça e paz, igreja. Convido vocês a estarem comigo mais uma vez, louvando e exaltando o nome do Senhor. Amém? Eu te
Te convido a abrir a sua Bíblia na primeira carta de João, no capítulo 5. Nós vamos ler os versículos 4 a 12. 1 João 5, de 4 a 12. Diz assim o texto bíblico, eu vou ler na versão NVT, nova versão transformadora. Diz assim: pois todo aquele que é nascido de Deus vence este mundo, e obtemos essa vitória pela fé. Quem vence a batalha contra o mundo? Somente quem crê que Jesus é o Filho de Deus. Jesus Cristo foi revelado por meio de seu batismo na água e pelo derramamento de seu sangue. Não só por meio da água, mas pela água e pelo sangue. E o Espírito, que é a verdade, o confirma com o seu testemunho. Temos, portanto, 3 testemunhas, o Espírito, a água e o sangue. E as 3 concordam entre si. Porque cremos em testemunho humano, certamente podemos crer no testemunho de Deus, que tem ainda mais valor. E Deus dá seu testemunho acerca de seu Filho. Quem crê no Filho de Deus sabe em seu coração que esse testemunho é verdadeiro. Quem não crê nisso, na realidade chama Deus de mentiroso, porque não crê no testemunho de Deus acerca de seu Filho. E este é o testemunho: Deus nos deu vida eterna, e essa vida está em seu Filho. Versículo 12: quem tem o Filho tem a vida, quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. Esse texto, nós já estamos caminhando com esse texto aqui para o final da nossa série de mensagens na primeira carta de João. Ainda temos essa palavra, essa pregação e também tem uma próxima mensagem. Estamos indo para o final. E João está indo então para o final dessa sua carta que foi enviada para os seus ouvintes. Com isso, agora, ele trata a respeito de um outro assunto que é fundamental para aqueles que o ouvem, e assim como para nós também hoje. E esse assunto é fé. A fé. Segundo Hebreus, capítulo 11, no primeiro versículo, a fé é a certeza das coisas que não se veem. É a esperança daquilo que há de vir. Sem ver, nós esperamos. E João está falando aqui desse tipo de fé. Quando nós olhamos para nós mesmos, para as pessoas que estão à nossa volta, é evidente que todo mundo tem alguma fé. Alguns têm fé em si mesmos, alguns têm fé em outras pessoas, alguns têm fé no trabalho, alguns têm fé em algum investimento financeiro que fez, alguns têm fé em Deus. De que tipo de fé João está falando aqui? E é sobre isso que eu quero conversar com você nesse momento. João vai falar a respeito de 3 aspectos da fé: o poder da fé, a fundamentação da fé e o resultado da fé. Ele começa falando a respeito do poder da fé. E o que ele fala em relação a isso é que a fé em Jesus Cristo sobressai ao que o mundo oferece e ao poder desse mundo. Ao longo dessa série de mensagens, se você assistiu os vídeos anteriores, você vai se lembrar quando nós demos aqui uma definição a respeito do que é esse mundo que João fala aqui. Esse mundo é uma sociedade corrompida. Esse mundo é um mundo cujos valores não têm a ver com os valores de Deus. A Bíblia chega a citar, a dizer o seguinte: o mundo jaz ou está morto no maligno. Isso não significa que todas as coisas que existem no planeta Terra são ruins, de forma alguma. Nós temos manifestações de arte que não são
denominadas cristãs e que são artes muito lindas e que expressam, sim, a beleza de Deus. Nós olhamos para a natureza e o salmista diz que os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento a obra de suas mãos. Um dia declara outro dia, e o salmista continua ali. Então nós podemos ver a expressão de Deus no mundo em si, no planeta Terra, no universo também. O que nós queremos dizer com o mundo, na verdade, o que João está querendo dizer com o mundo, é que a partir da queda de Adão e Eva, as coisas foram distorcidas por causa do pecado. E hoje muitas das coisas que são vividas nesse mundo são influenciadas então pelo pecado. E o que João está falando agora nesse texto é que a fé sobressai, ou a fé em Cristo sobressai ao mundo, aos seus valores, a todo o poder desse mundo. A fé em Cristo e a fé somente em Jesus Cristo é além dessas coisas. Guardar a fé em Cristo e colocá-la em prática é o que dá vitória sobre um mundo cheio de pressões, cheio de valores distorcidos, cheio de tentações a nós. Guardar a fé e praticá-la, colocá-la em prática, como diz Tiago, a fé sem obras ela é morta. A fé que nós proferimos, nós precisamos guardar no nosso coração ao ponto de viver essa fé, expressá-la na nossa caminhada. Isso é guardar a fé. Não é simplesmente declarar. Por exemplo, quando Davi vai falar de meditar na lei do Senhor de dia e de noite, isso não significa que ele pegava os rolos que estavam ali, que ele pegava a palavra do Senhor e ficava lendo o dia inteiro e a noite toda. Não. Significava que ele pegava aquilo, ele lia ou ele recebia a mensagem e ele meditava naquilo de dia e de noite, tentando colocar em prática. Meditar não é simplesmente, não tem a ver simplesmente com o intelecto. Meditar na lei do Senhor tem a ver com a prática de uma vida de acordo com a palavra do Senhor. Isso é meditar na lei do Senhor de dia e de noite, assim como guardar a palavra do Senhor. Sendo assim, aqueles que guardam a palavra do Senhor são aqueles que confessam ou que creem, que dizem crer na palavra, mas mostram isso através da sua vida, através da sua caminhada, através da prática. Guardar a fé em Cristo, então, e colocá-la em prática é o que dá vitória sobre esse mundo cheio de pressões, cheio de tentações, cheio de valores distorcidos. E por que nós precisamos vencer o mundo? Porque, como já foi dito nessa mesma série de mensagens, não há como servir a dois senhores. Ou nós amamos a Deus ou nós amamos ao mundo, não dá para amar as duas coisas. E quando nós amamos a Deus, nós temos tentações vindas do mundo para que nós demonstremos amor, para que nós demonstremos apego a essas coisas e essas coisas tomem o nosso coração. Por isso é tão importante que nós guardemos a palavra, que nós guardemos a nossa fé em Jesus, para que nós possamos não ser enganados por essas coisas que muitas vezes parecem muito palatáveis, muito prazerosas, mas que na verdade vão nos levar à ruína, como diz o sábio em Provérbios: há caminhos que ao homem parecem bons, mas que na verdade eles geram morte. É sobre isso então que nós devemos vencer, guardando a fé e praticando então essa fé. O poder da fé é que quando nós colocamos a nossa fé no lugar certo, ela vence tudo e todos, inclusive a condenação à morte. Nós somos salvos mediante a fé, não por obras para que ninguém se glorie,
É a fé, a ação da nossa fé no lugar certo que pode vencer a morte. E por que pode vencer a morte? Porque Jesus venceu a morte. E quando nós temos fé, nós colocamos toda a nossa vida, a nossa esperança em Jesus Cristo, nós podemos então, pela fé, desfrutar daquilo que Ele conquistou na cruz do Calvário. Nós podemos desfrutar da vida que Jesus conquistou, assim vencendo a morte. A fé vence tudo quando colocada no lugar correto. E esse lugar correto, segundo aquilo que João está dizendo aqui, segundo as Escrituras Sagradas, é Jesus. O lugar de nós colocarmos a nossa fé é Jesus. Essa fé que vence tudo, inclusive a condenação à morte. Esse é o poder da fé. É uma fé que é poderosa para nos manter no caminho, é uma fé que é poderosa para que nós vençamos as tentações, é uma fé que é poderosa ao ponto de nos fazer vencedores sobre a morte, sobre o mundo, por causa do objeto da nossa fé, que é Jesus Cristo. Agora, qual é a fundamentação dessa fé? Ou seja, qual é a base para que a gente de fato acredite? Para que a gente deposite a nossa fé? A fé, ela sempre tem um objeto, seja a fé em si mesmo, seja a fé em outra pessoa, como eu já disse, ou seja a fé em Deus. A fé sempre tem um objeto, ao qual a pessoa deposita a sua fé. A fé em Deus, que é essa fé que nós estamos falando aqui, ela é fundamentada em Jesus e no testemunho do Pai a respeito de Jesus. É o próprio Deus que dá testemunho acerca de Jesus Cristo. E o texto bíblico vai nos dizer, olha, se vocês acreditam no testemunho humano, ainda mais vocês devem confiar no testemunho de Deus. E Deus dá testemunho acerca ou a respeito de Jesus Cristo. Depositar fé em Jesus não é algo leviano, pelo contrário. A fé em Cristo está baseada em testemunhos verdadeiros e comprovados. Que testemunhos são esses? Esse texto bíblico que nós lemos vai dizer que tem 3 testemunhos principais: o Espírito, a água e o sangue. E o que seria esse testemunho do Espírito, da água e do sangue? Falando a respeito do Espírito e da água, porque eles participam ali da mesma ocasião, tem a ver com o Espírito Santo, ou o testemunho do Espírito Santo acerca de Jesus Cristo. Na ocasião do batismo de Jesus, batismo na água. Então, quando o texto nos diz que quem dá testemunho é o Espírito e a água, é o próprio Espírito de Deus que desce em forma corpórea sobre Jesus Cristo, dando testemunho de que ele era o Messias prometido, o Filho de Deus. Além disso, o seu próprio batismo nas águas dão testemunho de quem Jesus é. Falando a respeito do sangue, um outro testemunho de Jesus, ou acerca de Jesus, é o seu sangue derramado na cruz do Calvário. É a sua ressurreição. É o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É o Cordeiro que passa o sangue nos umbrais das nossas portas, falando figurativamente, para que a morte não nos atinja. Esse é o testemunho que Deus dá acerca de seu Filho, através do Espírito Santo que desce sobre ele, através do seu batismo nas águas e através da sua morte e morte de cruz, o justo morrendo pelos injustos. Como eu disse, o próprio Deus dá testemunho de seu Filho.
E crer em Deus só é possível crendo em Cristo. E quem está falando isso não sou eu. Quem está falando isso é a Bíblia, é a Escritura Sagrada. Olhe para 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 5. 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 5 diz: pois há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, ou a humanidade. E quem é esse? É o homem, Cristo Jesus. Há um só Deus, Jesus, e um só mediador, Jesus, entre Deus e os homens. E esse mediador é Jesus Cristo de Nazaré. É a própria Escritura que nos diz que o meio pelo qual nós cremos em Deus, ou o depósito correto da nossa fé, é em Jesus Cristo. E é através de Jesus Cristo que eu passo então a crer em Deus. Crer em Deus só é possível crendo em Cristo. Essa é a fundamentação da nossa fé. A fundamentação da nossa fé, então, é o fato de que o próprio Deus dá testemunho acerca de Jesus. É o fato de que o Espírito, a água e o sangue, o Espírito Santo, o batismo e a crucificação dão testemunho ou demonstram, mostram quem Jesus é, que de fato Jesus é Deus, o Messias prometido. E o fato de que há um só mediador entre Deus e os homens, e esse é o próprio Jesus Cristo, e a palavra dando testemunho acerca de Jesus. Essa é a fundamentação da nossa fé. É aí que devem estar as nossas raízes, deve estar a base da nossa fé. Quando você vai construir alguma coisa, construir uma casa, construir um prédio, é necessário base, é necessário fundamento, é necessário fundamentação, são necessárias as fundações da casa, chamados de alicerces. O alicerce da nossa fé não é algo que alguém nos disse. A fundamentação da nossa fé é o testemunho que o próprio Deus dá acerca de Jesus Cristo. E qual é então o resultado dessa fé que é colocada em Jesus Cristo, essa fé em Deus colocada em Jesus Cristo, de forma que nós podemos então viver essa fé, colocando-a em prática dia após dia? Como eu disse, a verdadeira vida está em Cristo, e não crer nisso é invalidar o testemunho de Deus. A verdadeira fé está em Cristo. E quando nós não cremos, quando uma pessoa não crê nisso, que a fé ou a fé em Deus, ela precisa vir através de Jesus, essa pessoa está invalidando o testemunho de Deus. E por que ela está invalidando o testemunho de Deus? Por aquilo que nós acabamos de dizer, porque é Deus que dá testemunho acerca de seu Filho. Sendo assim, quem não crê em Jesus invalida o testemunho de Deus. O resultado da nossa fé é que a vida verdadeira só é possível através de Jesus. Então, quando eu deposito a minha fé em Jesus, eu passo então a desfrutar de uma vida verdadeira. João capítulo 10, versículo 10 diz que o ladrão veio somente para roubar, matar e destruir. Eu, porém, Jesus dizendo, vim para lhes dar vida e uma vida plena que satisfaz. Uma vida plena que satisfaz. É essa a vida que Jesus veio para dar. E essa é a vida que é consequente da nossa fé em Jesus. Agora deixa eu te fazer uma pergunta. Você tem desfrutado de vida plena e vida que satisfaz? Você está satisfeito com a sua vida?
Você está satisfeito com a alegria que você tem, com a paz que você tem? Se você não está satisfeito, onde você tem colocado a sua fé? Se você não tem sido satisfeito, não tem desfrutado dessa vida plena, dessa vida que satisfaz, talvez você esteja colocando a sua fé em si mesmo, naquilo que você pode ganhar, naquilo que você pode conquistar, ou talvez naquilo que o trabalho possa te dar. Essas coisas têm o seu lugar, mas de forma alguma elas devem tomar o lugar de Deus no nosso coração, e de forma alguma, essas coisas devem ditar no nosso coração se nós teremos paz, segurança, felicidade ou não. Aonde você tem colocado a sua fé? Como tem estado a sua vida? Através do conhecimento da Escritura, através de entender aonde deve estar a sua fé, você pode nesse momento se prostrar diante de Jesus e dizer: Jesus, eu quero depositar total fé no Senhor. Eu entendo que o Senhor é Deus. E eu quero desfrutar dos resultados dessa fé. Eu quero desfrutar de uma vida verdadeira, de uma vida plena, de uma vida que satisfaz, de uma vida que não acaba com uma morte física, mas vai daqui para a eternidade. E você pode desfrutar dessa vida através de Jesus Cristo. Esse é o resultado de colocarmos a nossa fé no lugar correto. Concluindo, a fé cristã viva e atuante traz vitória sobre esse sistema caído que nós chamamos de mundo e sobre toda a distorção que este mundo tenta trazer sobre as nossas vidas. A fé cristã, ela é fundamentada na vida de Jesus, na sua obra e no testemunho do próprio Deus acerca de Jesus Cristo. O resultado da fé cristã é vida plena, vida que satisfaz, vida livre. Pois, como diz o apóstolo Paulo, foi para a liberdade que Cristo vos libertou. Que você desfrute dessa vida plena, que você desfrute dessa vida que satisfaz, colocando a sua fé completamente em Jesus Cristo. Se você puder, curva a sua cabeça, vamos orar. Senhor Deus, em nome de Jesus, eu quero colocar diante do Senhor a vida de cada pessoa que está assistindo esse vídeo e te pedir, Deus, que o Teu Espírito Santo possa ministrar nesse momento àqueles que têm colocado a sua fé no lugar errado, que esse seja um momento de retomada, que esse seja um momento de colocar a fé no lugar certo, colocar a fé em Jesus Cristo, o único Deus verdadeiro. E que esses queridos que estão assistindo possam desfrutar de uma vida verdadeira, de uma vida completa, de uma vida que satisfaz, que só o Senhor pode dar, uma vida livre. Ajuda, Senhor, cada um destes a viver guardando a fé e colhendo na sua vida os resultados de ter depositado a fé no lugar certo. Jesus Cristo, Senhor e Salvador. Essa é minha oração, no nome de Jesus. Amém e amém. Jesus é o pão vivo que desceu do céu. Jesus é a expressão do amor de Deus por mim e por você. Nós acabamos de falar a respeito de fé, e esse é um momento agora de nós exercermos a nossa fé através da celebração da Santa Ceia, celebrando o fato de que Jesus morreu entregando o seu corpo e o seu sangue, para que eu e você pudéssemos desfrutar de vida verdadeira, plena, vida que satisfaz, vida livre, vida de paz. Eu quero te convidar a participar desse momento
com essa perspectiva daquilo que Jesus conquistou em você e da sua fé posta no lugar correto, que é em Cristo, o verdadeiro Deus. Eu passo a fazer a leitura de Lucas capítulo 22, a partir do versículo 19. E se você preparou os elementos para a ceia, você já pode deixá-los pertinho de você, que nós já vamos celebrar a ceia. Evangelho segundo Lucas, capítulo 22, a partir do versículo 19, diz que Jesus tomou o pão e agradeceu a Deus. Partiu o pão e deu aos discípulos, dizendo: este é o meu corpo, entregue por vocês, façam isto em memória de mim. Nós comemos do pão porque nós acreditamos naquilo que Jesus fez por nós na cruz do Calvário. E porque nós acreditamos que Ele vai voltar. Ele vai voltar. E Ele vai voltar para continuar nos dando vida plena, vida em abundância, uma vida muito maior e muito melhor do que aquilo que a gente desfruta hoje. Participe do pão comigo em nome de Jesus. Depois da ceia, Jesus tomou o cálice de vinho e disse: este é o cálice da nova aliança, confirmada com o meu sangue, que é derramado como sacrifício por vocês. Participemos do cálice, lembrando que esse sangue foi derramado para nos perdoar de todo pecado e nos dar um relacionamento verdadeiro com Deus. Participemos do cálice em nome de Jesus. Louvo ao Senhor, te agradeço por Jesus Cristo, a expressão maior do amor do Senhor por nós. Te agradeço porque o Senhor morreu por nós, mas o Senhor Jesus não ficou preso no madeiro. O Senhor ressuscitou e o Senhor voltará para nos buscar. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Um forte abraço a você. Que Deus te abençoe, assim como a sua família. Até a próxima.